Bom, tudo bom, Reginaldo? Eu convidei você, né, para a gente promover essa live aqui, diante do quadro que nós estamos vivendo, essa questão da pandemia. Ela veio trazer uma série de características aí no nosso dia a dia que veio potencializar aqueles sintomas, aquelas patologias que já existem tradicionalmente, né, referente à questão do estresse, a questão isso acaba atrapalhando o convívio nosso com os nossos amigos, os nossos parentes, né, com a nossa família em primeiro lugar. Isso vem causando grande impacto na saúde mental das pessoas. Então, eu tive essa ideia, né, de convidá-lo para a gente conversar a respeito, para você explicar para mim e para quem tiver a oportunidade de nos estar assistindo, né, como funciona a questão dessa pressão que nós sentimos, essa angústia que nos atormenta e que nós podemos chamar de estresse. Isso. Primeiramente, é um prazer enorme para estar participando aqui dessa live com você, viu, Diogo? O Diogo, além de ser um excelente profissional do direito, ele também é um amigo muito querido, né? Então, para mim é uma satisfação muito grande estar participando dessa live com você, tá? Eu acho que você descreveu bem aí um pouquinho o que nós estamos vivendo atualmente aí no mundo, na verdade, né, Diogo? E eu acho que um dos pontos que eu acho que é fundamental a gente tentar entender é que nós estamos em um confinamento, e é um confinamento obrigatório, né? E aí o que acontece também é que quando o fato desse confinamento ser obrigatório, ele cria uma condição aversiva para as pessoas, né? Deixa as pessoas numa condição coercitiva, né? Elas são obrigadas a estarem presas, né? Então, o que acontece também é que essa dinâmica do ambiente, ela muda drasticamente, né? Ela muda drasticamente, e por mudar drasticamente, ela exige novas habilidades, novos repertórios, tá? Eu acho que vale a pena a gente comentar que estresse, ela significa sempre uma questão de homeostase, né? Ou seja, o corpo enquanto máquina biológica tentando se adaptar a um novo ambiente, né? Então, sempre quando a gente muda esse ambiente, sempre vai exigir que esse corpo volte a ter um novo equilíbrio, né? Então, vai exigir novas habilidades, novos repertórios dessas pessoas, né? Isso. Então, de certa forma, a gente pode dizer que, né, a pandemia que veio nos impor essa questão do confinamento, né, ela é um momento de disruptura, né, onde nós estamos diante de uma nova realidade e, diante dessa nova realidade, o nosso corpo, a nossa mente, nós temos que nos adaptar. Né? A gente tem que aprender com ela. Não adianta nós mantermos os nossos comportamentos tradicionais, que eles já não se enquadram, já não atendem mais à nossa necessidade agora, nesse momento. E por ser uma questão muito nova, por mais que nós tenhamos na história, né, outros momentos difíceis, né, do ponto de vista mundial, e principalmente aqui no Brasil, nós nunca tivemos um momento, né, como que eu posso me expressar, com uma ruptura, né, tão grande como nós estamos vivendo. Né? O país, as nossas gerações aqui, a geração dos nossos pais, até dos nossos avós, eles não tiveram oportunidade de passar por uma guerra como outros continentes passaram, né? Então nós nunca tivemos uma necessidade de adaptação, né? De passar por privações tão grande como nós estamos vivendo, né? Isso, exatamente. Em cima do que você está falando, Diogo, assim, eu vejo sempre a questão de pandemia, eu comento isso para as pessoas, né? Que é como se fosse uma guerra
uma guerra silenciosa, né? Mas é uma guerra, né? Ela exige um enfrentamento de uma situação como essa atualmente, né? E em cima do que você falou, é verdade, né? Quando você pega o continente europeu, não é? Durante séculos aconteceram muitas guerras, né? É como se essas guerras elas estimulassem ou desenvolvessem repertórios, né, adaptativos, né, para o enfrentamento dessas guerras aí, né? Então, de alguma maneira, o europeu ele tem mais facilidade de se isolar, né? Ele tem esse confinamento, de alguma maneira, é como se estivesse um pouco no DNA do europeu, né? Então, nesse sentido, já existem práticas culturais na Europa, né? Muito mais condizentes com um comportamento mais de confinamento, né? Do que o brasileiro. O brasileiro ou latino em geral, né? Ele gosta muito da sociabilização, né? De estar com o outro, de ter contato com o outro, né? Então, de alguma maneira, essa adaptação talvez seja um pouquinho mais difícil para o brasileiro, né? Além disso, né? Você observa em práticas culturais de populações mais urbanizadas, há uma prática maior de isolamento, né? De uma certa individualidade mesmo, né? Então, quando você pega países mais urbanizados, né? Tem uma concentração maior de cidades urbanizadas, né? Essas práticas de isolamento, ela já tá um pouquinho mais no seu DNA, de alguma maneira, né? No Brasil, se a gente for pensar no Brasil, o nosso país é um país do interior, né? Então, assim, as práticas são práticas mais de comunidade, de alguma maneira. Então, fica um pouco mais difícil. Não que não exista grandes centros urbanizados como existem, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Mas eu acho que isso acaba dificultando um pouquinho, em alguns momentos, tomar medidas, né, para se cuidar um pouco mais, né? Isso. É engraçado você falar essa questão, né? Realmente, nós aqui no Brasil, né? Nós temos uma necessidade de uma convivência familiar, né? Ainda nós temos aquela família calcada na mãe, onde nós somos apegados aos irmãos, os filhos são criados, né? E eles continuam morando em casa, mesmo depois ingressando na universidade, né? Você vê o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, né? Onde as famílias, né? Os pais criam os filhos para prepará-los para ingressar na faculdade. Uma vez que eles ingressam na faculdade, as famílias já esperam que eles não retornem mais para casa, né? É como se os pais tivessem cumprido com a sua obrigação e ali eles se sentem, entre aspas, libertos da responsabilidade para com os filhos, né? E nós aqui que temos essa origem católica, essa origem latina, né? Nós somos muito mais ligados à família, está em grupo, está sempre inserido no contexto social. E essa falta de repertório que nós temos, de experiências com a questão de tragédias, de guerras, né? Talvez isso venha a ser um terreno fértil para que apareça o estresse, para que apareça esses problemas, né? Isso. E falando já diretamente do estresse, né, Diogo, a gente sabe que a questão da incerteza é algo, né? É algo que gera muita ansiedade, gera muito estresse, né? E se a gente for, de uma maneira, dissecar um pouco mais a incerteza, ela está muito ligada a uma necessidade que as pessoas têm de ter controle sobre o seu território, sobre o seu espaço e uma previsibilidade do futuro, né? Isso é saudável quando a gente tem um pouco disso. E eu acho que o que acontece nesse período aqui é um período que você fica incerto, né? O que vai acontecer no futuro? Será que acontecerão consequências muito aversivas no futuro? Será que o Brasil, será que a população vai conseguir controlar essa pandemia? Então, criam condições de muita incerteza. Isso gera muito estresse nas pessoas, né? É legal você falar essa questão da incerteza, né? Porque eu lembro no começo da pandemia, né, quando foi decretado isolamento aqui pra gente, que as pessoas falavam assim, né? Eu vou citar um exemplo próprio, tá? Eu em relação à minha avó, né? A minha avó,
ela mora num apartamento sozinha, né? Aham. E ela é uma pessoa extremamente ativa. Eu lembro que o meu argumento para convencê-la no começo, eu falei, vó, olha, vai ter que... Né, isso foi um dia antes do governo decretar e a mídia começar a falar, né? Olha, vó, dá uma segurada, a senhora tem que ficar em casa, não pode sair. Eu falei para ela assim, vó, são só 15 dias. Aham. Né? Então, no começo, quando nós tínhamos uma expectativa que seria por um período curto, né, por exemplo, né, nós vimos do exemplo da China, da Itália, que, entre aspas, em 2 meses na China já tinha se resolvido. Né? Aham. Então, quando nós temos uma perspectiva de até quando vai durar esse estado de isolamento, de confinamento, né, nós temos um horizonte a olhar, né? E com o passar do tempo dessa pandemia, ela foi nos tirando esse horizonte. Então a gente está num terreno da incerteza, Isso né? mesmo. Que isso realmente causa uma angústia, ao passo que, né, até para nós que somos profissionais, estamos ativos, né, no mercado de trabalho, nós temos o hábito de fazer planejamento, né, nossa agenda para meses, né? Aí ao passo, com o decorrer da pandemia, nós estamos fazendo agenda para o mês que vem, a reduzindo. Hoje, né, eu falo para você que eu faço uma agenda por dia. Né? Eu acordo de manhã, então o que eu tenho que fazer? É isso daqui. É isso. Termino o dia, na maioria das vezes eu não consegui realizar tudo, porque não depende só de mim, eu dependo de outros profissionais que às vezes não estão trabalhando, locais, né? Que nem eu que venho da área jurídica, eu dependo do fórum, o fórum está fechado, e isso a gente não consegue né, ter essa previsão. Isso realmente causa uma angústia muito grande, né? Isso, exatamente. E já que a incerteza é algo que produz esse estresse todo, né, o jogo, se a gente for pensar em medidas para lidar um pouquinho com esse estresse, né, é tentar criar um ambiente ou um espaço um pouquinho mais programado, não é? Criar rotinas e disciplinas, porque ao fazer isso e você tiver êxito a curto prazo de tempo, né, isso vai dar uma sensação maior de certeza, né, sobre esse ambiente que você está, né? E já falando eu acho que entrando um pouquinho nisso, né, no que fazer para lidar com o estresse, né? Boa, isso Eu mesmo. sempre, eu acho que existem diversas ações, diversos comportamentos que podem ser emitidos para tornar uma pessoa mais resiliente, né? O termo resiliente é um termo emprestado da física, que é uma propriedade de um material que eu deformo o material e esse material ele volta ao seu estado natural, né? Então, quando a psicologia emprestou esse termo da física, então, quando se diz que uma pessoa é resiliente, é uma pessoa que tem essa capacidade de passar por estímulos estressores e ela, em pouco tempo, ela consegue voltar ao seu estado normal, né? Então, nós dizemos que é uma pessoa resiliente. E eu sempre brinco que existem 5 pilares da resiliência, né? E o primeiro pilar, já que você me deu essa deixa, né? É o Por pilar da favor. razão. Né? O pilar da razão é planejar e programar um pouco mais o meu ambiente, criar determinadas rotinas, né? Para que esse ambiente seja um pouco mais eficiente, não é? Isso vai aumentando um pouco mais o sentimento de autoconfiança da pessoa e de autoestima também, tá certo? Então, ter um planejamento um pouco melhor, criar mais rotinas, né? É um primeiro passo que está um pouco ligado à razão, né? Então, quando a gente fala em razão, a gente está falando de uma inteligência racional, né? Então, quanto mais a pessoa tem uma inteligência racional, ela pode usar isso a seu favor, né? Então, acho que esse é um pilar importante. Mas como nós sabemos, né, Diogo, né, não é o ser humano, ele não utiliza apenas o racional para viver em comunidade, em sociedade, né? Tem também a perspectiva emocional, que é um outro pilar, tá? Então a gente vai entrar agora na inteligência emocional, né? Se lá atrás as pessoas achavam que ter um alto QI e isso era importante para a pessoa sobreviver no mundo, né? Ela se adaptar no mundo. Eu acho que nessas últimas décadas, né, foi observado que a inteligência emocional ela é tão mais importante do que a inteligência racional, né?
Então, a inteligência emocional, a grosso modo, é tudo aquilo que eu possa fazer de emitir, né? Que eu consiga melhorar meu autocontrole emocional, isso é muito importante para diminuir o estresse, tá? Então, um exemplo, né, que eu posso dar, né? Às vezes, o homem, às vezes, ele se sente muito responsável e quer se mostrar muito forte e ele não revela suas fragilidades, né? Às vezes por uma insegurança, por uma história de vida em que ele não poderia revelar as fragilidades. Mas a gente que trabalha na psicologia, a gente sabe que quando você encontra um amigo querido, um amigo mais próximo, você consegue desabafar um pouco com ele, você faz um exercício de catarse, né? Você joga um pouquinho para fora, né? Então, quando você faz esse exercício, você está trabalhando aí nesse pilar da inteligência emocional, que é muito importante para diminuir um pouco o estresse, né? Quando você diz esse pilar do emocional, ele tem a ver com as habilidades sociais? Também, Diogo, exatamente, né? Então, uma Legal. pessoa que desenvolve um bom repertório social, de alguma maneira, né? Essa pessoa ela consegue desabafar mais, consegue colocar um pouco mais para fora de uma maneira educada, de uma maneira adequada, né? Um termo que nós utilizamos muito na psicologia é o termo da assertividade, né? Em que a pessoa ela consegue expressar algum descontentamento ou expressar suas necessidades básicas, né? Mas de uma maneira a não ofender a outra pessoa, né? De uma maneira adequada, uma maneira apropriada, né? Então, uma pessoa que tem um bom repertório social, ela é assertiva, de alguma maneira ela consegue colocar para fora, né? E aí eu acho que tem essa catarse emocional que é muito importante aí para diminuir o estresse das pessoas, né? E também eu acho importante você estabelecer uma troca. Assim como você recebe, né, esse colega que está te escutando, você também o escuta. Né? E você vai desenvolvendo na sua família, com seus amigos, uma rede de apoio, Isso, onde literalmente você vai adquirindo mais pernas para te apoiar. Né? Eu acho isso extremamente relevante. E né, eu não tinha parado para pensar que isso tudo se encaixaria nesse pilar do emocional. Né? isso, exatamente, Diogo. A rede de suporte, né, social, ela está muito relacionada à qualidade de vida, né? Então, nós sabemos que quando uma pessoa tem uma rede de suporte social, ela tem, em geral, uma autoestima melhorada, né? Ela tem um sentimento de autoconfiança melhor, né? Então, a rede de suporte social, ela é imprescindível, ela é muito importante, né? Acho que nós vivemos num mundo capitalista, em alguns momentos muito individualista, em que as pessoas, às vezes, vão perdendo um pouco essa ideia de investir no outro, né? Investir em pessoas, né? Mas tanto no passado quanto hoje, né? Essa rede de suporte social ela é imprescindível, né? Ela é muito importante, né? Principalmente em momentos de pandemia, em momentos de muito estresse, como estamos passando agora, né? Aproveitando esse gancho, né? Que foi muito legal no começo, né? Quando começou, vamos chamar assim, quando começou a pandemia, né? Nós começamos a ver muitos exemplos de solidariedade, Isso. né? Coisa que, né, fora da pandemia nos é mais raro ver. Então nós começamos a ver naquele primeiro momento, né, onde foi decretado o isolamento, né, e o fechamento do comércio, né, onde ficou funcionando só as chamadas atividades essenciais. Isso. Nós víamos aí os caminhoneiros, que foram considerados atividade essencial, pois, afinal de contas, eles são os responsáveis por nos abastecer de alimentos, né, de coisas básicas para o nosso dia a dia do desenvolvimento, né, nossa sobrevivência. E, em contrapartida, eles não tinham, né, um restaurante para eles poderem almoçar, para eles poderem ir no banheiro. Eles se viram ali totalmente isolados, né? Nós vimos uma movimentação social. Quando eu digo social, é o povo, sou eu, você, o nosso vizinho, se organizando para fazer marmita, fazer quentinha, encher o carro de marmita, parar na beira do acostamento com uma cartolina lá e dizer: caminhoneiro, pare aqui que eu vou te dar o almoço. Então, isso nos deu ali uma alegria, né, de voltar a acreditar na condição do ser humano, né? Isso.
Em contrapartida... Tá, pode falar. Eu queria pegar essa deixa aí que você está falando aí da solidariedade, né? É que na psicologia comportamental a gente fala que a solidariedade é um comportamento altruísta, né? Em que ao ajudar o outro, não é? E eu deixar o outro feliz, por tabela eu fico feliz, né? Esse padrão comportamental é um comportamento de uma prática cultural rica, né? Que de alguma maneira ela trabalha em grupo, trabalha pela comunidade. E eu acho que falando nos pilares aí de como enfrentar esse estresse, você acabou trazendo o pilar espiritual ou o pilar da alma, né? Então, quando eu ajudo o próximo, né, há essa possibilidade também de eu me sentir bem com isso, né? Me sentir controlando uma situação, me sentir bem por estar ajudando alguém, né? Inclusive, pode ser uma estratégia, inclusive, para diminuir o estresse, tá? Dar uma mão para outra pessoa, ajudar outra pessoa, é interessante, né? É interessante na sociedade que nós estamos vivendo, e principalmente no Brasil, Diogo, você sabe muito bem disso, né? Que é um país muito desigual, né? A desigualdade social aqui no nosso país é gritante, né? Então, há muitos grupos precisando de ajuda, né? Então, a gente não pode esquecer, assim, de tentar dar uma mão, né? De tentar agir em prol da comunidade, em prol de grupos que estão passando muita dificuldade, né? E aí até uma forma também de a gente lidar um pouquinho com esse estresse também, né? Ao ajudar o outro, a gente distrai um pouco a nossa cabeça, a gente distrai um pouco a nossa mente, né? E acaba sendo uma estratégia, inclusive, para diminuir o estresse, né? Porque né, nós tiramos a atenção do nosso problema, né? Isso. Que eu costumo dizer, né? Quando nós temos um problema, aquele problema meu é o maior do mundo, para mim. Agora, para os outros que estão em volta, eles têm um outro olhar, eles têm uma distância desse problema, então eles enxergam esse problema mais ao longe, que o problema passa a ser cada vez menor, né? Fazendo uma analogia. Isso. E também, quer queira, quer não queira, o fato de você ajudar o próximo, por embora que seja, né, sem dúvida, uma atividade extremamente altruísta, né, e você colocou que ela acaba se tornando uma via de mão dupla, né? Existe até, né, preceitos, né, religiosos, né, que diz, né, quando você ajuda alguém, na verdade você está ajudando a si mesmo, né? E de certa forma, né, é uma maneira também de você buscar um conforto, você buscar aquele amor, né? Porque no reconhecimento do outro você acaba recebendo muito amor também, né? Isso é muito importante. Em cima desse pilar aí do espiritual, né? Eu acho que é importante de pensar também, Diogo, que existem algumas práticas, né? Que elas podem ajudar a diminuir o estresse das pessoas, né? Ou seja, esse pilar ele está muito associado à espiritualidade e à religiosidade, né? Eu gosto sempre de discriminar e diferenciar, né? Que uma pessoa ela pode ser espiritualizada sem ter religião, né? Uma pessoa ela pode ser ateia, mas ela tem um lado espiritual no sentido de se importar com o senso de comunidade dela, né? Então, todo comportamento que eu faça, por exemplo, a terapia, né? Que eu faça uma autodescoberta, um autoconhecimento, né? É um caminho do espiritual, é um caminho ligado à psique, ligado à alma, né? Outra coisa, né? As pessoas fazem meditações e nessas meditações elas encontram um eixo, né? Elas encontram uma paz interior, né? Então, trabalhar esse pilar, ele é muito importante também para diminuir o estresse, né? Porque é mais ou menos assim, aqui no mundo está acontecendo uma tempestade, mas aqui dentro de mim eu estou calmo e tranquilo. Então, quando eu trabalho esse pilar, né, eu trabalho esse equilíbrio, né, emocional, né, que pode estar implicado em um autoconhecimento por um processo terapêutico, às vezes um trabalho de meditação, né, e hoje você encontra no YouTube diversas formas de técnicas de meditações, né,
que você pode fazer uso dessa prática para você trazer esse equilíbrio emocional nesse período aí de tantos momentos conturbados que estamos passando, né? E você buscando esse autoconhecimento, essa tranquilidade interna, por mais que o mundo em volta esteja uma tempestade, você consegue enxergar, planejar o que fazer em meio a essa tempestade, né? Isso, exatamente, Diogo. E a gente tem que lembrar também, né, Diogo, que eu sempre brinco que esta pandemia, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, não, tá? Essa pandemia que nós estamos passando é uma maratona. E enquanto maratona, a gente tem que se preparar para essa maratona, né? É bem provável, a partir de alguns dados científicos, que essa vacina, esse tratamento, ele aconteça de 2021 para frente, tá? Então, até lá, nós temos aí uns 6, 7 meses ainda, né? Que é uma maratona, ou seja, é um percurso longo. E como é um percurso longo, a gente tem que se preparar, né, para curto, médio e longo prazo, tá certo? Então, uma pessoa que ela desenvolve uma prática de meditação, ela está muito mais preparada para essa maratona, né? Ela está muito mais preparada, ela consegue exercer a resiliência. Isso. Por isso que é importante nós termos, por exemplo, um insight, né? Se nós não conseguimos, estudando sozinho, mesmo que seja no YouTube, por mais informações que nós temos acesso hoje, muitas vezes eu acredito que seja fundamental um olhar de fora, um olhar de um profissional, para que, né, ele vai antecipar esse nosso aprendizado, né, às vezes meses, anos, né, que a gente levaria para se desenvolver sozinho, né? Isso. É isso mesmo. Existem alguns casos, né, Diogo, que a ajuda profissional especializada, ela é muito relevante, né? Porque às vezes ela acelera um processo de desenvolvimento da pessoa que às vezes está numa condição muito adversa, né? Uma situação muito difícil, né? E a gente sabe que em momentos de estresse, né, de uma pandemia, a saúde mental das pessoas, as pessoas vão perdendo um pouco da saúde mental. E às vezes a ajuda de um especialista é importante, inclusive de um médico, né? Inclusive um médico. Existem alguns casos, né? Eu acho que a gente também tem que quebrar um pouco o tabu dos medicamentos psiquiátricos, né? Que muita gente tem um tabu em relação ao medicamento psiquiátrico, até porque as pessoas têm um imaginário, uma fantasia da década de 70, né? Em que os medicamentos, eles tinham muitos efeitos colaterais e as pessoas passavam muito mal, elas ficavam sedadas, né, com esses medicamentos, né? Na década de 90 para cá, muitos outros medicamentos, né, mais eficientes, eficazes, foram produzidos e com menos efeitos colaterais, né? Então, e até em uma situação em que a pessoa está perdendo muita saúde mental, às vezes ajuda a procura do médico, principalmente psiquiatra, né, que tem um conhecimento maior sobre esses psicofármacos, né, pode dar uma ajuda para uma pessoa como essa, né, para ela poder startar, para ela acelerar o processo dela de recuperação, né? Eu acho muito importante, quando nós estamos numa situação de dificuldade, nós utilizarmos todas as ferramentas que estão à nossa disposição. Isso. Por exemplo, seja por uma terapia, seja pela meditação, e, por que não, dos fármacos. Né? A nossa ciência está se desenvolvendo, e hoje, para um remédio chegar no mercado, ele passou por toda uma análise, toda uma série de estudos, né, para poder ser aprovado para vender ali no balcão, né, para nós termos acesso. Né, e nós vamos ter um profissional que vai dar a receita para a gente, que vai prescrever, né, que ele também tem um fundamento por que ele está fazendo aquilo. Né? E nós, né, a gente tem que também exercer um pouco de fé, né? Fé no sentido de confiança. A gente tem que acreditar no profissional que está nos apoiando, né? E aderir ao tratamento proposto, né? Que nós somos muito resistentes, né?
Exatamente, exatamente. O povo brasileiro, no geral, ele é muito resistente com os medicamentos psiquiátricos, né? Mas, assim, se a gente for dar uma estudada aí, for analisar bem, né? Ajuda muito, colabora muito, né? Inclusive, eu acho que vale a pena a gente relatar, né? Quando uma pessoa tá passando por um período de estresse, existe uma resposta do corpo da pessoa a esse estresse, tá? E essa resposta é uma resposta endócrina, né, fisiológica, é uma resposta comportamental, uma resposta fisiológica, uma resposta cognitiva, né? Então, o corpo ele começa a mudar muito, né, para esse corpo buscar esse equilíbrio, tá certo? E conforme esse corpo não vai conseguindo esse equilíbrio, você vai passando para outras fases de estresse. Então, a primeira fase de estresse nós chamamos que é uma fase chamada fase de alerta, né? Em que o comportamento do corpo ele fica preparado para correr e fugir, tá? Então, um taquicardia, uma hiperventilação, uma respiração isso vem do nosso lado frenética. animal, né? É Isso, isso? exatamente. Já E, entendi. e, no fundo, o seu corpo está sendo preparado para lutar e para correr, né? Para fugir, tá certo? Então, essa fase é chamada fase de alerta, que é uma fase que, assim, o corpo ele fica mais preparado, fica mais atento, antenado às coisas, né? É uma curiosidade, né? Nessa fase, a pupila do olho dilata, e não é à toa, né? É como o corpo está preparado para correr ou para lutar, é como se ele aumentasse o ângulo de visão para o corpo a ter possibilidade de fugir e correr, né? Então, é uma maquinaria corporal, né? Agora, se essa pessoa ela continuar com esses estressores, né? Da fase de alerta passa para uma outra fase, que nós chamamos de fase de resistência, né, Diogo? E nessa fase de resistência, são outros processos fisiológicos que vão acontecendo, né? E eu acho que vale a pena a gente falar de um hormônio do estresse chamado cortisol, tá certo? Então, conforme a pessoa vai entrando nessa fase alerta, para essa fase de resistência, vai aumentando muito a produção desse hormônio do estresse. Só para você ter uma ideia, esse hormônio do estresse, ele produz morte celular neuronal, ou seja, né, Hum. algumas células do hipocampo, do cérebro da pessoa, né, acontece a apoptose, a morte neuronal, né? Não é à toa que o estresse está sempre ligado a uma perda de raciocínio, perda de memória, né? Em partes, é devido a esse hormônio do estresse em excesso na corrente sanguínea da pessoa, né? E vai produzindo esse efeito maléfico no cérebro da pessoa, né? Há alguns casos da pessoa que está passando por um estresse que chega à terceira fase, que é a exaustão, né? Que a pessoa ela perde raciocínio, ela fica mais desatenta, né? E em partes, né? Advém todo esse processo neuroquímico que está acontecendo né, nesse corpo desta pessoa, certo? Ou seja, não é apenas, como às vezes nós tendemos a achar que não é uma coisa só mental, uma coisa imaginada, né? Como nós falávamos para os nossos antigos, né? Os nossos pais, nossos avós, hoje eu não estou bem, não estou conseguindo trabalhar, não consigo levantar da cama. Aí vinha aquela história, isso aí é coisa de preguiçoso, levanta, pega um tanque de roupa para passar que passa, né? Arruma o que fazer. Então tem uma resposta química, uma questão física acontecendo. Isso. É interessante, Diogo, é que isso acontece de uma maneira quase que concomitantemente, tá? Por exemplo, é um processo fisiológico, mas também é um processo comportamental. Então, por exemplo, uma pessoa que está chegando nessa fase de exaustão, ela fica mais irritadiça, ela fica mais irritada com as coisas, ela fica mais intolerante com pequenas frustrações, né? Então, também há por detrás disso um procedimento também que eu vou chamar de endócrino também, né? Ou seja, algumas glândulas, né, por exemplo, suprarrenais, outras glândulas do corpo, começam a produzir, às vezes, alguns hormônios em excesso, que desequilibra todo o corpo, né? Então, assim, o homem é biopsicossocial, tá certo? Né? Ou seja, tem efeitos biológicos, tem efeitos psicológicos que muitas vezes acontecem concomitantes, né?
Não dá para separar uma coisa da outra, Não né? dá para separar uma coisa da outra, né? E Por vale isso que lembrar somos, e vale é por isso lembrar que isso. somos complicados, né? É, eu acho que existe uma beleza aí, né, dessa complexidade que é o corpo humano, né? Existe uma beleza muito grande, que ao mesmo tempo é difícil entender algumas coisas, mas ao mesmo tempo há uma beleza muito grande dessa complexidade, né? Eu acho que voltando um pouquinho antes a falar dessa fase de exaustão, eu sempre brinco com as pessoas, né, que a fase de exaustão é como se fosse a imagem de uma neblina, né? É como se a pessoa visse uma neblina aqui e ela se perdesse um pouco por essa neblina tá passando. É como se ela perdesse um pouco o raciocínio dela, a forma de pensar dela fica mais confusa, ela às vezes não está entendendo o que está acontecendo, né? Então, quando a pessoa está passando por essa fase de exaustão, é muito importante ela procurar sair desta fase, né? E às vezes a ajuda de um especialista da psicologia ou da medicina é um bom caminho aí para essa saída. Tá? Mas às vezes, como você falou, né? Essa fase da neblina, a pessoa está tão desorientada que ela nem percebe que está nessa fase. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Certo. Se eu tenho um amigo, um parente, né, que está passando por essa fase, ou que eu suspeite que está passando por essa fase, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Eu acho que uma boa dica aí, Diogo, eu acho que tá em primeira coisa é ouvir. Tá? Eu acho que a gente tem, eu acho que principalmente na sociedade atual nossa, as pessoas estão perdendo a oportunidade de ouvir, né? Elas querem falar tanto, né? Querem ficar tão em evidência, né? Numa sociedade da imagem como é a nossa, e as pessoas estão esquecendo de ouvir, né? O filósofo Rubem Alves, né? O falecido filósofo, né? O nostálgico Rubem Alves, ele falava uma coisa, ele falava assim: nós não temos que fazer curso de oratória, mas temos que fazer curso de escutatória, né? Para as pessoas aprenderem a ouvir Verdade. mais, né? E eu acho que quando a pessoa está em sofrimento, uma das coisas que ela tem necessidade é de falar, de expressar alguns comportamentos de que ela não está bem. Então, quando ela percebe que tem essa audiência, né, para escutar, para ouvir, né, ela abre mais a possibilidade dela revelar algumas fragilidades dela, né? O problema, às vezes, quando uma pessoa começa a abrir fragilidade, a gente, com essa mente muito racional, já quer dar uma solução para a pessoa, né? Sendo que, na verdade, a primeira etapa é escutar, cara. É ouvir, né? É ouvir o que está acontecendo ali, né? Porque essa pessoa vai se sentir mais acolhida. E ao se sentir acolhida, né? Abre mais espaço, às vezes, do amigo dar um feedback para a pessoa, né? Às vezes, indicar um terapeuta, ou indicar atividades para a pessoa sair dessa fase, né? Porque tem pessoas também, viu, Diogo, que elas conseguem sair dessa fase sem especialista, tá? Tem um termo no inglês que chama time out, né? Que eu estou numa situação ruim, né? E eu saio dessa situação, tá? Então, às vezes, tem pessoas que começam a perceber que não estão bem, né? E elas já começam a tomar atitudes ou ações de time out, né? Para se sentirem melhores, cara. Então, por exemplo, um time out interessante puta, eu vou começar a fazer mais atividade física, vou voltar a fazer atividade física, tá? Porque a gente sabe que a atividade física é um grande lubrificante do cérebro, né? O raciocínio volta a funcionar normal, não é? A capacidade de enfrentar as adversidades, ela aumenta essa capacidade, né? Quando a pessoa faz atividade física constante, né? Então, acho que existem algumas ações que nós podemos fazer para tentar sair dessa. E eu acho que vale a pena também, em cima dessas ações, às vezes, Diogo, até diminuir um pouquinho o uso do celular, né? Ah, Porque hoje em dia, né? isso, o celular é imprescindível hoje na sociedade, né? Mas às vezes nós ficamos tão dependentes desse equipamento, né? Que às vezes a gente não desliga o nosso cérebro, né? O tempo inteiro ligado, o tempo inteiro ligado, né? Às vezes um time out é para isso, é para você, opa, eu vou no sábado à tarde eu não vou usar celular, né? Nesse domingo eu vou conversar com a família, mas eu não vou entrar em contato com as redes sociais, né? Então, criar esses espaços de time out, né? Eles são muito saudáveis, né?
Eles são muito importantes, cara, para uma saúde mental de qualidade, né? Você falando aí do celular, né? Da gente ocupar a mente, né? Hoje, cada vez mais eu vejo que as pessoas estão, né, com aquela síndrome do pensamento acelerado. Tá? Eu estou falando em linguagem leiga aqui, né? Eu peço licença, mas aí, né, depois você traduz os meus termos aqui. O que eu quero dizer com isso? Né? Nós somos bombardeados por informações o tempo inteiro. Antigamente, né, o que acontecia lá na Primeira Guerra Mundial, que nem a notícia que a guerra acabou, né, demorou acho que 1 mês, 2 meses para chegar no Brasil, que era o tempo do navio, né, trazer o jornal, trazer a primeira pessoa para lá para contar para a gente. Né? Hoje nós temos essa informação em tempo real. Né? Na semana passada aqui, eu estava assistindo TV, entrou lá a notícia do Líbano, onde tinha começado a primeira explosão ali, e de repente, né, pareciam os fogos de artifício que estavam explodindo ali, veio aquela mega explosão. Foi ao vivo. Foi ali, né, em tempo real. Quase uma cena de ficção, né, de filme, né, Diogo? Não, ali foi, assim, não tem outra palavra para falar agora que não seja essa, foi surreal, né? Mas nós, agora em função desse momento que nós estamos vivendo da pandemia, né, nós vemos o tempo inteiro, né, notícias negativas, a gente vê notícias que estão tendo 1.000 mortes diariamente, que nós passamos a casa dos 100 mil, nós começamos a perceber que pessoas próximas, amigos da família, estão perdendo a vida, e tudo isso nós vamos carregando. A gente vai carregando essa angústia, a gente vai, né, como se a gente fosse comprimindo cada vez mais, né, que vai até chegar um ponto que a gente não cabe mais dentro dessa cápsula que a gente comprimiu tanto, né? E como que, né, assim, existe a possibilidade da gente entender que esse problema é um problema que existe, mas ele não é nosso, não é meu, né? Que eu não consigo resolver ele. Não adianta eu me preocupar demasiadamente, que não vai fazer diferença. Isso. Legal, Diogo. Teve uma pessoa que perguntou aqui nos comentários se era a palavra time out, né? Time de tempo e out de fora. É essa palavra mesmo, tá? Time out é você sair daquele tempo, você sair daquele contexto, tá? Você sai daquele contexto e fica um tempo fora daquele contexto, tá? Então, eu estou usando o termo time out aqui de uma maneira emprestada, né? Da psicologia comportamental ao lidar com crianças, para falar que o time out aqui no caso seria um tempo que eu saio fora desse mundo estressante, né? Ou seja, eu estou muito estressado e eu chamo um amigo para sair para conversar. É um time out, né? Eu distraio a minha mente, tá certo? Então, é isso que seria essa função time out. Em cima do que você está falando, Diogo, eu acho que entra num ponto que existem eventos que são incontroláveis, tá? E aí, quando o evento ele é incontrolável, a gente não tem muito o que fazer. A gente tem que fazer desenvolver tolerância, né, paciência, tá certo? Aprender a tolerar, né? Que é um exercício não é fácil, mas ele é possível, né? Agora, às vezes, algumas circunstâncias são incontroláveis, mas dentro do incontrolável, às vezes tem algumas circunstâncias que são controláveis, né? Ou seja, existem algumas coisas que você pode manejar o teu ambiente para controlar, tá certo? Eu vejo em casa mesmo, né? Eu transformei o quarto num escritório de trabalho, né? E eu consigo controlar esse quarto para ficar um escritório eficiente para o meu trabalho, né? Ou seja, eu tentei construir uma rotina dentro de casa, tá? Para que essa rotina não me estresse tanto, tá certo? Então, esse controle é possível, tá? Eu acho que você falou numa coisa também, Diogo, que tem a ver com o controle, nós vivemos hoje numa sociedade da informação, né? A quantidade de informação que é jogada para a gente aos milhares, aos milhões de informações, né? A gente às vezes não consegue seguir as pessoas no WhatsApp, no Facebook, de tanta informação que é jogada ali, né?
E aí eu acho que, voltando a falar da questão do timeout, eu acho que é isso, né? De vez em quando você dá um tempo para você se livrar dessa quantidade de informação. É salutar, é saudável fazer isso, né? Tem pessoas que desconectam um pouco das redes sociais por um período, uma semana, duas, um mês, 2 meses, né? Depois voltam, né? Então, esses timeouts são importantes, né? Porque muita informação o nosso cérebro interpreta como tormento, né? Ele não consegue compreender isso, ele sempre vai interpretar como incerteza, né? Como desgraça, né? O cérebro pode interpretar como catástrofe, né? Isso vai gerar muita ansiedade, né? Né, a importância, né? Há estudos aí já consagrados, né? Da questão do ócio, né? Aham, Da qualidade do ócio criativo, aham. a importância de você tirar momentos sabáticos, né? Isso, Para isso. poder você, como a gente diz, preciso recarregar as baterias, eu estou Aham. precisando fazer uma viagem, né? E então acho que vem de encontro a essa questão do time out, né? Que Isso, você, como a Cristina aqui, né, que havia feito a pergunta, está colocando aqui, né? isso, O significado literal da palavra seria tempo esgotado, né? isso, Cristina, Como se você fosse, está correto com isso, viu? né? É Como se fosse esse significado mesmo, tá? né, Na... um jogo, né, de futebol americano, de basquete, onde o técnico pede um tempo ali, né? Tempo Isso, para parar e isso. reorganizar a coisa e voltar a jogar, né? A função do timeout aqui é esse break mesmo, né? Dessa quebra, né? Para eu me distanciar um pouco do estímulo estressor, né? Ou seja, eu ganhar oxigênio, eu ganhar um pouco de fôlego, eu pensar em coisas mais tranquilas, né? Nesse aspecto, tá? Timeout na psicologia comportamental com crianças, né? É o termo dado a quando uma criança faz uma coisa errada, você tira ela daquela atividade prazerosa por um período. Tá? Então, por exemplo, o time out com criança, às vezes, a criança fez um xingamento, havia uma regra que não poderia xingar, e ela xingou, então ela vai ficar um tempo no quarto dela, né? 10, 15 minutos, né? Sem brincar, sem nenhum prazer. Né? Então, na psicologia comportamental, utilizar esse termo time out para isso, tá certo? Beleza, Diogo? Então, o time out Beleza. como eu falei aí, da psicologia comportamental com crianças, é isso, tá certo? Mas, Cristina, obrigado aí pela pergunta e pelas informações que você passou aqui, tá bom? Muito obrigado. Tá certo. Infelizmente, né, nós já estamos chegando aí aos 52 minutos, né? Isso. Eu, né, gostaria de fazer um apontamento, né, referente aos profissionais da saúde que nós temos observado, né? Que ao mesmo tempo que nas redes sociais nós vemos aí manifestações, né, de as pessoas colocando filtros e dizendo homenagem ao profissional da saúde, são os verdadeiros heróis, né? Em contrapartida, nós acabamos até vendo que esses profissionais eles vêm sofrendo preconceito por as pessoas Aham, verem nele um potencial vetor de contágio, né? Eu vi aqui aham, em mais de um condomínio aqui onde mora, né, nossos conhecidos aqui, que os profissionais da saúde, eles em algum momento eles passaram a ser hostilizados, né, pelos condôminos, né? Isso até, né, gerou um problema para o aham, síndico, aham. porque Isso. todo mundo sabia que ali morava um médico, morava um enfermeiro que chega de branco, né, e que ele está Aham, trabalhando. E a pessoa pensa assim, nossa, ele está trabalhando no hospital, está tendo contato com pacientes com Covid, né? E ele está trazendo isso daqui para minha casa, para minha família, né? E, e- então, me parece que as pessoas perdem um pouco, né, a razão, né, normal, e porque elas veem a possibilidade do risco iminente na porta dela, né? Vem o sentimento da individualidade se sobrepor sobre a coletividade. É isso mesmo? Isso. Eu acho que vale nota também, né, Diogo, a gente pensar o seguinte, né? Sempre quando existe uma pandemia, não é?
de alguma maneira, o terror ele é um pouco instalado na sociedade, né? Por aquele período que houve a pandemia do vírus da HIV, né? Na década de 80 e 90, né? Aconteceu de muitos homossexuais sofrerem preconceito, né? Diziam que os homossexuais que estavam trazendo essa peste, essa doença para a sociedade, né? Como se Então, eles assim, fossem os como fosse culpados, né? o culpado. Então, assim, eu acho que sempre quando há um grupo, né, que de uma maneira que deixa mais em evidência alguma doença, né, sempre vai existir um grupo que é um grupo que é preconceituoso no sentido de falta de informações, né, de faltas de entendimento, né, que vão ter posturas mais preconceituosas, né. E eu acho que é importante nós profissionais, né, advogados, psicólogos, jornalistas, na medida do nosso possível, né, nós nos posicionarmos para, às vezes, diminuir esse preconceito, às vezes trazer informações para conscientizar melhor as pessoas, né? Em cima do que você está falando, Diogo, os profissionais de saúde, na verdade, estão no front, né? A pandemia é uma guerra invisível, né? Que está matando muita gente. E essas pessoas, elas o tempo inteiro, elas estão em contato com a morte, né? Em contato com a doença, né? Então, assim, o nível de estresse desses profissionais, ela é absurda. E tem outro elemento ligado ao emocional, né? A quantidade de carga horária desses profissionais, ela é absurda, ela é muito abusiva, né? A quantidade de horas de trabalho. Então, essas pessoas, às vezes, não têm tempo nem de fazer um luto da morte de alguém, ou nem, às vezes, digerir as perdas, o que está acontecendo, né? E tem a questão também do distanciamento familiar, né? Tem muitos médicos, muitos enfermeiros que não estão indo para casa, né? Porque tem que estar ali naquela luta ali diária ali, e tem medo de levar essa doença para os filhos, então fica longe de filhos, fica longe do cônjuge, né? Então, assim, e não um mês só, né, Diogo? É um tempo longo, rapaz, ainda tem um tempo longo pela frente, né? Então, na verdade, são profissionais que a gente tem que abraçar, né? Não só na teoria de mandar uma curtida aquilo, mas na verdade é emitir comportamentos para tentar ajudá-los de alguma forma, né? Eu vi na televisão recentemente um padeiro, né, que ele começou a produzir pães com um grupo de pessoas que fizeram um trabalho voluntário, né, junto com ele, e eles levaram esses pães até hospitais públicos, cara, que a gente sabe que a estrutura de falta de materiais nesse ambiente hospitalar é terrível, né? Um outro problema, né, Diogo, que nós estávamos conversando hoje, né? Essa falta de estrutura material é outra coisa que incide mais estresse para esses profissionais da saúde, né? Então a gente tem que acolher esses profissionais, né? A gente tem que tentar, na medida do possível, ajudá-los, né? Então é muito importante isso, viu? Eu achei muito interessante aqui né, e veio muito a calhar esse exemplo que você deu do pão, né? O pão alimenta, o pão é amor, o pão traz conforto, né? Aham, Então, por mais aham. que nós não tenhamos recursos materiais para ajudar financeiramente, se a gente não dispõe de tempo para se voluntariar, né, nós podemos fazer pequenas coisas, né, Aham. para tornar um pouco a vida do outro melhor, né? Exatamente, Diogo. Eu acho que tem uma simbologia bacana do pão, né? O pão é vida, né? O pão é a fome, né, que vai embora, né? Então, a simbologia ela é maravilhosa mesmo desse pão aí, que esse profissional aí é uma pessoa abençoada, né? Que teve essa ideia aí maravilhosa aí, né? De estar ajudando. Eu vi um outro que deu flores também, uma mulher aí que ela começou a pegar umas flores e também levar para os profissionais com frases, sabe, de agradecimento. Então, você vê que tem muita coisa legal que dá para fazer aí, né? Aí está ajudando o produtor da flor, está ajudando o vendedor da flor, que naquele Isso, primeiro momento, né, eles viram as flores isso, morrendo, né? Assim, isso, não podendo exatamente. colher, não tendo como comercializar. E o que, Isso, assim, eu achei muito legal, que hoje, né, saiu um índice que o comércio de bairro aumentou significativamente, perto aham, do que acontecia antes, né? Então, aham, assim, a gente fortalecer, comprar da quitanda do nosso bairro, comprar dos produtores locais, para a gente estimular, né, que essas pessoas sobrevivam com dignidade da sua profissão, né?
e essa roda, a roda da economia, a roda da sociedade, continue girando, né? Isso, é muito importante, Diogo, que você está falando, né? A gente não discute ou não conversa sobre economia, né? Mas é importante te conversar sobre isso, né? E acho que a economia, ela começa também perto da gente, né? Em coisas básicas que estão no nosso alcance, né? Que a gente pode fazer, né? Aqui na cidade de Paulínia, onde eu moro, tem uma placa, um outdoor gigante falando assim, ajudem os comerciantes da cidade, comprem por aqui, né? Então, assim, são iniciativas muito importantes para poder ajudar e manter aquecida a economia local, né? Então, são atitudes relevantes mesmo, viu, Diogo? Acho que é esse caminho mesmo, né? A gente tem que pensar em práticas muito associadas à comunidade, né? A gente tem que sair um pouquinho do nosso umbigo, né? E pensar um pouquinho mais em grupo, em conjunto. Isso é muito importante. Isso não pode sair fora de moda, não, viu? Não pode ser moda. A gente resgatar, né? Resgatar o espírito de aldeia, o espírito de comunidade, né? Que é Isso é assim muito... que nós, homens, né, se desenvolvemos, né? Enquanto Isso, espécie, né? No nosso poder de associação para melhor, né, nos nutrir, isso, melhor nos desenvolver. Olha, nós estamos em vias de ser derrubados aí pelo Instagram, né? Eu agradeço demais a sua disponibilidade, Reginaldo. Eu, particularmente, aprendi muito, espero que o pessoal tenha gostado. E eu me coloco à disposição, e o Reginaldo já me autorizou, né? Quem tiver perguntas aí, mande para a gente no nosso direct. E também, se tiver interesse em mais lives aí, peçam para a gente, digam para a gente, sugiram temas, tá? E muito obrigado mais uma vez. legal. Ô Diogo, volto a dizer assim, né? Não é só gostoso de conversar com uma pessoa inteligente como você, né? Mas saber que você também é um amigo, né, querido, né? Então é muito legal a gente conseguir associar a inteligência com a afetividade, né? Isso eu sempre tive aí nesse relacionamento com você. Eu adorei a nossa conversa, hein? Eu achei muito bacana, eu fiquei muito contente aí, tá? Eu também adorei, mas eu não te convidei só pela amizade que nós temos. Eu te convidei devido à sua capacidade profissional, que eu Legal, admiro, e que você podia corresponder à expectativa aqui de ajudar, legal, né, da gente fazer a nossa parte, da gente poder ajudar um pouquinho, ótimo. né, as pessoas nessa loucura que a gente está vivendo. Tá. Tá Eu bom? espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí. Se eu passei um Sem pouquinho dúvida. de conhecimento, esse conhecimento ajudou a essas pessoas, eu vou ficar muito, muito contente, muito feliz de ter ajudado um pouquinho as pessoas, tá certo? E como o Diogo Tá. falou, caso alguém queira tirar alguma dúvida ou queira saber mais alguma coisa, é só entrar em contato aí, né, Diogo, com as nossas redes sociais aí, fazer pergunta para a gente aí. Se tiver no nosso alcance, a gente puder ajudar, a gente vai ficar muito contente, né, Diogo? Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Bom, a gente pode continuar falando aqui que ainda É. não nos derrubou, né? Se bem que Aham. a gente tem que sair um pouco antes, acho que para deixar salvo, né? Isso. Eu acho que tem, pelo que eu estou olhando aqui, 30 segundos já. Então Isso. vamos dar Então um tchau aqui. vamos encerrar, falar tchau. Nós já Beleza. nos despedimos. Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço a todos aí. Muita saúde para todos aí. Tá certo? Um abraço. Vamos vencer essa luta aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.